Bora lá. Primeira questão. Onde é que está minhas questões, hein? Extravagantes? Não. Cadê as minhas questões? Legislação especial. Bora lá. Conforme dispõe, a Lei de Execuções Penais. Max, que lei é essa? Volta aqui para mim. Para você que não sabe, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210/84, eu diria que ela é a lei mais importante do seu concurso. Max, por que ela é mais importante? É a que vale mais pontos? Não, ela é a mais importante porque é a que você mais vai usar na prática. O policial penal ele tem que ter a LEP na ponta da língua, até porque a execução da pena faz parte aí do trabalho, da rotina do policial penal do estado do Ceará. Então falou de direitos do preso, falou de deveres, falou de falta grave, falou de benefícios prisionais, falou de regras nas unidades prisionais, falou de unidades prisionais como um todo. Tudo isso está previsto na Lei de Execução Penal. Então, o cara cometeu um delito, feriu um bem jurídico tutelado do direito penal, como vocês acabaram de ver aí, né, a aula do Érico. O cara foi lá, extorquiu, matou, furtou, roubou, infringiu em uma norma penal, ele vai ser processado. Vai ser processado como, Max? De acordo com as regras do CPP. Então, o cara vai lá e quebrou o Código Penal. Vai ser processado de acordo com o Código de Processo Penal. Lá está as regras do jogo. Depois que ele for processado, depois que ele receber uma sentença em seu desfavor, uma decisão em seu desfavor, ele vai ser encaminhado aí para um estabelecimento prisional. A partir do momento que ele pisa em um estabelecimento prisional, a gente já tem aí a LEP sendo aplicada. Todos aqueles direitos do preso, como preservação da sua integridade física, direito de não ser torturado, direito de ser chamado pelo seu nome, direito à visita, muita coisa é estendida ao preso. Mas não é só direitos que é estendido a ele, como também deveres. Um dever aqui, de tratar com respeito e urbanidade as outras pessoas privadas de liberdade. Um dever também de cumprir a sua pena, não fugir, até porque se ele fugir, vai estar cometendo uma falta grave. E a falta grave traz diversos prejuízos na execução da sua pena. Pode perder uma progressão de regime e também outros benefícios prisionais. Então, tudo isso está na nossa Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84. Bora lá. Conforme a LEP, né, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do seu ingresso no estabelecimento prisional. Em relação a esse procedimento, é correto afirmar. Volta aqui. Para a gente conseguir matar essa questão, você precisa entender o seguinte. A gente está falando do tema identificação do perfil genético. Identificação do perfil genético. Max, como é isso daqui? Olha só. Na prática, a gente tem aqui, pessoal, algumas pessoas privadas de liberdade que cometeram crimes gravíssimos. Olha só, imagina o cara que cometeu o crime de estupro de vulnerável. Veja como esse crime é grave. Essa pessoa, ela vai ficar reclusa a um estabelecimento prisional, mas vai chegar um momento em que ela será liberada. Então a gente pode aplicar a identificação do perfil genético a essa pessoa, porque se porventura ele cometeu um crime lá na frente, a gente tem aqui mais ou menos uma noção de quem possa ter cometido aquele delito. Só que veja bem, essa extração do perfil, extração do DNA, que é feita aqui no ingresso da pessoa privada de liberdade, não vai ser de qualquer forma. Essa extração do DNA. Então quer dizer, Max, que o cara ingressou lá no estabelecimento, aí vão extrair o DNA dele, isso daí vai causar dor à pessoa privada de liberdade? Errado, isso daí não causa dor. Essa extração de DNA é uma técnica adequada. Técnica adequada. Só que é uma técnica também, indolor. Max, o que é uma técnica indolor? É uma técnica sem dor. Técnica adequada e indolor. Então você vai extrair o DNA dessa pessoa privada da liberdade
mediante uma técnica sem causar nenhum tipo de dor. Max, e onde é que vai ficar essa informação? Vai ficar em um banco de dados. Banco de dados. Max, é todo mundo que vai ter acesso a esse banco de dados? Errado. Esse banco de dados ele é de forma sigiloso. Para o delegado ter acesso, ele vai ter que ter uma autorização aqui do juiz. Então, todas essas informações do DNA estarão aqui de forma sigilosa em um banco de dados. Beleza, Max? Mas para que serve essa extração do DNA? Pessoal, aqui é com o objetivo de um local de crime futuro. Ó, local de crime futuro. Imagina aí, ó, tem um cara que é um psicopata que está preso. No momento ele vai ser solto. Quando ele for solto, ele vai lá e comete outro delito. Então, visando aqui esse local de crime futuro, a gente vai dar uma estudada e vai ver se tem aqui alguma informação do DNA dessa pessoa privada de liberdade que a gente já tem armazenado em um banco de dados aí de caráter sigiloso. Então, no fundo, isso daqui serve como um objetivo de identificação criminal. Identificação criminal. Agora um ponto importante. Max, como é que é feita essa extração do DNA? Muito simples, pessoal. O cara está lá privado de liberdade na cela. Em algum momento, ele pegou um copo e bebeu água. Em algum momento, ele penteou o cabelo. Esse fio de cabelo, essa saliva que ele bebeu água, a gente pode fazer a extração do DNA a partir aí desses objetos. Beleza, Max? Então, se eu sou policial penal, eu chego lá pro preso e peço um fio de cabelo, eu peço uma saliva, e ele se recusa. Ou seja, o preso se recusou à identificação do perfil genético. O que é que acontece com esse preso? Ele está praticando uma falta grave. Então, no caso aqui da recusa, anote isso, ó, recusa é igual a, configura uma falta grave. Falta grave. Beleza. Beleza, Max. Eu fui lá e pedi a saliva do preso, eu pedi lá o fio de cabelo e ele se recusou. Configura falta grave. Mas imagina que eu entrei na cela e peguei o fio de cabelo sem o preso saber e eu peguei a saliva dele que estava no copo sem saber para poder fazer aqui a extração do DNA. Ou seja, eu peguei um material desprendido do corpo. Max, segundo o STJ, a jurisprudência, material desprendido do corpo é admitido, ó, material desprendido do corpo da pessoa privada de liberdade. O policial penal pode ir lá, pegar, vai servir como identificação criminal? Sim, de acordo com o STJ, material desprendido serve aí como um meio de identificação. Não vai, de forma alguma, trazer aqui um prejuízo para o policial, até porque aqui não está gerando provas contra a pessoa privada de liberdade. O objetivo daqui é uma identificação criminal de um local de crime futuro. Não tem nada a ver em produzir provas contra si mesmo. Só que veja bem, essa identificação não é para qualquer tipo de crime. Aqui é quando tem um crime doloso contra a vida, ou até mesmo aqui violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou até mesmo envolvendo liberdade sexual ou liberdade sexual de vulnerável. Então, não é qualquer crime. É um crime doloso. Crime doloso. Max, é um crime doloso. Aí tem aqui, ó, as hipóteses. Liberdade sexual. Aí eu também tenho aqui a liberdade sexual de vulnerável. Aí eu tenho aqui também a questão do crime doloso contra a vida e também quando é um crime doloso que envolve violência grave contra a pessoa. Contra a vida. Grave ameaça a pessoa. Então essas são as informações que você precisa ter sobre a identificação do perfil genético. Lembrando sempre que tudo isso daqui, ó, é de forma sigilosa. Agora vamos aqui para as alternativas, beleza? Bora lá. Alternativa 1. Bora lá. Primeira, a autoridade policial, ó, ou seja, o delegado federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso do inquérito instaurado,
o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Correto. Verdadeiro. Volta aqui, ó. Como eu falei para vocês, é sigiloso, é sigiloso. Esse banco de dados, com essas informações, é sigiloso. Mas o delegado pode ter acesso desde que tenha aqui a autorização. Então, não é porque é sigiloso que ninguém vai ter acesso. Vai ter acesso sim, desde que autorizado. Tá corretíssimo o item 1. Bora aqui para o item 2, ó. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos, ao titular, ó, o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como todos os documentos da cadeia de custódia, que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Corretíssimo. Ó, 3. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamentado a ser expedido pelo Poder Executivo. Também está de acordo com a nossa lei de execução penal. A regulamentação deverá constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observadas as melhores práticas da genética forense. Também está correto. Olha só, vai estar no banco de dados e vai estar aqui protegido de forma sigilosa, não é todo mundo que vai ter acesso. Ponto mais importante também, que segundo a jurisprudência, não esqueça isso, o material desprendido do corpo, ele pode ser sim coletado, beleza? Finalizada aqui a questão de número 1, uma breve revisão sobre identificação do perfil genético. Bora aqui para a nossa questão de número 2. Bora lá. Então, ó, todos estão corretos, né? Gabarito só poderia ser a nossa letra C. Ó, 1, 2, 3 e 4. Gabarito, letra C. Bora aqui para a nossa questão de número 2. Olha lá. 2. Tendo em vista as disposições da Lei 7.210/84, assinando a alternativa que não contempla órgão da execução penal. E aí, pessoal, qual é a alternativa que não contempla órgão da execução penal? Volta aqui para mim. Ó, a LEP, ela vai falar aqui sobre a execução da pena. Basicamente, como eu falei para você, vai ter direitos do preso, deveres, regras a serem seguidas. Só que tem órgãos que vão auxiliar na execução penal. São vários órgãos, cada um vai ter suas características e também terão aqui as suas competências. Alguns são mais importantes do que outros para fins de provas de concursos policiais. Max, quais são os órgãos da execução penal? Muito simples. Olha só, é um conteúdo que é bem chatinho, mas se você pegar aqui alguns bizus, você vai conseguir matar de boa na prova. Órgão da execução penal. Max, quais são os órgãos da execução penal? Olha só, você decora. São 3 conselhos, aí também são 3 órgãos aqui referente ao judiciário e depois sobra só mais 2. Como assim, Max? Explique para mim. Olha só, o primeiro é o conselho, são 3 conselhos, pessoal, 3 conselhos, ó. Conselho, esse aqui é o principal, Conselho Nacional, Política Criminal. Conselho Nacional de Política Criminal. Qual é o segundo conselho, Max? É o Conselho Penitenciário. Então, eu vou ter aqui o Conselho Penitenciário, o Conselho Nacional de Política Criminal e eu vou ter aqui o Conselho da Comunidade. Conselho da Comunidade. Então, já grava que são esses 3. Agora a gente vai para aqueles que são ali do judiciário, para você gravar bem na sua cabeça. É o quê? Juiz da execução, defensoria e MP. A gente tem aqui, ó, 3. Juiz da execução, juízo da execução, MP, e aqui a defensoria. Aí sobra só mais 2. Max, quais são os 2 que sobram? O patronato e aqui o departamento penitenciário. Departamento.
Beleza, vamos aqui destrinchar esses órgãos penitenciários. Vamos começar pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bizu, isso daqui você não vai encontrar em canto nenhum, em doutrina nenhuma. Falou de política, para quem já é aluno do curso, tá ligado? Falou de política, você vai lembrar do quê? Do Lulinha. Falou de política, quem ganhou a eleição? O Lulinha, o Lula Molusco. PT. Max, por que falou de Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eu lembro do PT? Porque o PT é o número 13. Então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem 13 membros. Então, PT vai ter igual a 13 membros. Max, então quer dizer que esse conselho tem 13 membros? Corretíssimo. 13 membros que são estudiosos do direito, são professores, pessoas que têm aqui um conhecimento que vão contribuir para a execução da pena. Pessoal, aqui são os estudiosos, são pessoas que vão contribuir, por exemplo, em uma unidade prisional, pessoas que têm aqui participação na execução da pena e são professores, profissionais do direito, eu tenho aqui representantes da comunidade, e o mandato, o tempo que vai ficar, esses membros, ó, o tempo, que é o mandato, é de 2 anos. Mandato é de 2 anos. Max, e como é que é feita a renovação dessas pessoas? A renovação é de 1/3 a cada ano. Renovação de 1/3 a cada ano. Beleza. Max, Conselho Nacional, lembra do política do PT. Beleza. Agora o Conselho Penitenciário. Pessoal, esse Conselho Penitenciário, ele já é em âmbito estadual, no âmbito do Estado e também do Distrito Federal. É um órgão que ele é consultivo e também fiscalizador. Agora, o mandato vai ser diferente do Conselho Nacional. Aqui, como é em esfera estadual, você lembra do mandato do governador. São 4 anos. Então, aqui, você associar o governador, vai ser um mandato de 4 anos. E aqui também são pessoas estudiosas, né, que vão contribuir com a execução da pena. Beleza? E o mandato aí vai ser de 4 anos, e não de 2 anos, como o nacional. E os membros aí vão ser nomeados pelo governador. Max, e o Conselho da Comunidade? Aqui, né, vai ter uma composição no mínimo aí de 4 membros. No mínimo de 4 membros. Beleza. Vamos continuar. Aí tem o juiz da execução, o MP e a defensoria. E a gente chega aqui no patronato, que ele também é muito importante. Max, por que o patronato é importante? Olha só. Toda vez que eu falar do patronato, você deve lembrar de um órgão da execução da pena que ele vai prestar um auxílio, ou seja, vai prestar um auxílio tanto ao albergado como ao egresso. Como assim, Max? O que é o albergado e o que é o egresso? Egresso é aquela pessoa que acabou de sair do estabelecimento prisional. O cara cumpriu a pena e saiu. Quem é que vai prestar auxílio? O patronato pode prestar auxílio a esse egresso. Max, o que é esse albergado? Albergado, pessoal, a casa de albergado ela é destinada para o preso em regime aberto. Ou seja, o cara começou a cumprir uma pena altíssima, imagina aí, o cara foi condenado a 30 anos e começou a cumprir sua pena no regime fechado em uma penitenciária. Ele não fica a vida toda lá. Ele progride para o semiaberto, vai para uma colônia. Só que ele não fica a vida toda lá. Progride para o regime aberto e fica em uma casa de albergado. Quando ele está no regime aberto, ele já está perto de sair da unidade prisional. Quando ele está lá, ele vai ter uma assistência por parte aqui do patronato. Por isso que toda vez que eu falar de patronato, você lembra do pai. Max, então quer dizer que eu vou lembrar do pai. Por que, Max, que o patronato eu lembro do pai? Porque o patronato vai prestar assistência A de albergado e o E de egresso. Já eu explico para você, desenhando aqui o que é o egresso. Mas já grava esse bizu. Bizu do pai. Então esses são os órgãos da execução penal. Listei aqui algumas informações mais importantes que são recorrentes em prova. Então, bora lá. Bora ver aqui a alternativa A. Ele quer um que não contempla a execução da pena, beleza? Então, ó, juiz da execução tem, MP tem, Defensoria Pública tem, patronato tem. Qual que não contempla um órgão da execução da pena? Procuradoria-Geral do Estado. Não tem gabarito, portanto, aí, letra D. Bora agora aqui para a nossa
questão de número 3. Bora lá. De acordo com a legislação pertinente, entre outras funções, incumbe ao patronato, público ou particular. Olha só, pessoal. Volta aqui para mim. Como eu falei para vocês, o patronato ele pode ser uma entidade pública ou particular e ele se destina ao quê? Pega o bizu do pai, prestar assistência ao albergado e ao egresso. Volta aqui para a questão. Ele quer saber o que é que o patronato faz. A. Emitir parecer sobre indulto e comutação de pena? Errado. B. Prestar assistência aos albergados e egressos e orientar os condenados à pena restritiva de direitos. Gabarito, letra B. Por que não é a C, Max? Visitar a cada trimestre? Não. Apresentar relatórios? Não. Diligenciar a obtenção? Não. Olha só, pessoal. Essas atribuições, volta aqui, são atribuições de outros órgãos da execução da pena. Então, basicamente, a prova vai tentar confundir você. Vai colocar a atribuição de um patronato, diferenciando aqui da atribuição de uma defensoria, do juiz da execução, de um conselho. Basicamente, você tem que saber as atribuições de cada órgão. Listei aqui algumas informações importantes que caem em prova, mas é seu papel pegar a letra de lei e ler todas as atribuições para você não se confundir na hora da prova, beleza? Bora lá para a quarta questão. Questão de número 4. De acordo com a Lei de Execução Penal, LEP, para ocupar o cargo de diretor de estabelecimento penal, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Primeiro, ser portador de diploma de nível superior em qualquer área. E aí, Max, certo ou errado? Isso daqui, logicamente, está erradíssimo. Bota aqui para mim. Estamos falando do diretor do estabelecimento prisional. Olha só como é que vai funcionar. Já copio aqui, ó, a identificação do perfil genético, que agora eu vou apagar, que eu vou fazer um esquema bem massa. Copiou. Max, o que é esse diretor do estabelecimento prisional? Onde é que está localizado? Eu vou poder ser diretor? Sim. Você, ocupando o cargo de policial penal, você pode ser diretor, desde que você já tenha, né, atingido aí a estabilidade. Lembrando que ser diretor, você tem que ter alguns requisitos. São esses requisitos que a gente vai estudar agora. Mas vamos fazer aqui, ó, uma visão de onde está localizado o diretor. Primeiro de tudo, eu tenho uma hierarquia funcional na Secretaria de Administração Penitenciária. Não é uma hierarquia militar, é uma hierarquia no sentido de uma organização funcional. Max, quem é que está no topo dessa hierarquia? É o secretário de Administração Penitenciária. SAP, né, que é o secretário de Administração Penitenciária. Hoje estamos aí na figura do secretário Mauro Albuquerque, que é o titular da pasta da Secretaria de Administração Penitenciária. Ele está no top 1 da hierarquia funcional. Beleza. Só que eu também tenho o que está abaixo dele. Quem é, Max, que está abaixo? É o secretário E de Executivo, A de Administração Penitenciária. Esse daqui é o que está no top 2. Só que eu também tenho um que está abaixo. É o secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna. Secretário Executivo de P de Planejamento, G de Gestão e I de Interna. Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna. E eu também vou ter o coordenador especial, coordenador especial, que vai coordenar as unidades, coordenador. E eu também vou ter aqui o supervisor da célula de segurança, controle e disciplina, que é o supervisor da CSCD. Beleza, Max? Quem são essas pessoas? Essas pessoas fazem parte de uma gestão superior da Secretaria de Administração Penitenciária. Max, por que eles são da gestão superior? Porque essas pessoas elas vão ajudar a coordenar todas as unidades prisionais do estado do Ceará, todas as unidades. Enquanto que o diretor ele vai direcionar uma unidade prisional, essas pessoas aqui que fazem parte da gestão superior, elas coordenam todas as unidades, vão traçar aqui planos, vão traçar metas, vão ajudar, vão auxiliar todas as unidades do estado. Agora a gente entra na esfera da própria unidade prisional. Beleza, Max, aqui é a gestão superior. E agora, quem é que faz parte de uma unidade? Um estabelecimento prisional onde você vai trabalhar? Quem está lá no top 1 do estabelecimento
é quem a gente vai estudar agora, que é o diretor. Abaixo do diretor, a gente tem o diretor adjunto, que vai auxiliar o diretor. Abaixo do diretor adjunto, a gente vai ter aqui o CSD, que é o chefe de segurança e disciplina que vai coordenar todas as equipes do estabelecimento prisional. E abaixo a gente vai ter aqui o gerente do patrimônio, que vai cuidar do patrimônio da unidade prisional. E depois a gente vai ter aqui o chefe de equipe, que vai coordenar a equipe. Chefe de equipe. Max, quem é esse chefe de equipe? Basicamente tem 4 equipes dentro de uma unidade prisional. Cada equipe vai ter um chefe. Vai ter o chefe da A, B, C e D. E você vai estar abaixo do chefe de equipe da equipe a qual você tomar posse. Então você vai estar basicamente bem aqui, ó. Isso tudo aqui de acordo com a instrução normativa 03. Então essa é a hierarquia funcional. Mas vamos voltar para o nosso foco, né? Que é o diretor. Max, para o cara ser diretor de uma unidade prisional, a questão falou que ele tem que ter nível superior em qualquer área. Errado, pessoal. Ele tem que ter aqui 3 coisas. Primeiro, ele tem que ter aqui um nível superior. Max, é em qualquer área? Não. Ele pode ter nível superior em direito, ou até mesmo aqui psicologia, ou até mesmo pedagogia, serviço social, ou até mesmo ciências sociais. Então pode ser direito, nível superior em direito, pedagogia, ele pode ter aqui em ciências sociais, serviço social, e até mesmo aqui psicologia. Beleza, Max? Basta ter nível superior nessas áreas? Não. Ele também tem que ter, pessoal, uma experiência administrativa na área de direção de um estabelecimento penal. E também tem que ter uma idoneidade moral. Então ele tem que ter experiência. Tem que ter também idoneidade. E também aptidão. Então eu fiz aqui uma mistura de lei de execução penal com instrução normativa 03. E é isso que a gente tem aqui em se tratando de uma hierarquia funcional da Secretaria de Administração Penitenciária. Então anota que agora a gente vai aqui para a nossa questão. Olha só. Questão, ele falou o quê? Ser portador de diploma de nível superior em qualquer área? Errado. Como eu falei para vocês, é direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia e também serviço social. A 1 está errada. 2. Possuir experiência em gestão de administração penitenciária. Deixa eu ver aqui a 2, ó. Possuir experiência. Deixa eu ver aqui. Experiência em gestão de administração penitenciária. Não, eu acho que essa 2 aqui está errada, pessoal. Peraí, já explico ela. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Essa 3 aqui está correta. Está correta. E a 4, ó, possuir mais de 35 anos. Está errada, está errada. Olha só, pessoal. Essa possuir experiência em gestão de administração pública. Não, está errado. Ó. Ele tem que ter experiência na área e não em administração pública. Somente a 3, ó, de número 3, está correta. Somente a de número 3 está correta. Qual o gabarito, Max? Da 4? Só poderia ser a nossa letra A. Somente a A está correta, beleza? Com isso a gente fecha a questão de número 4. Bora aqui para a questão de número 5. Questão de número 5, beleza? Com base no que se dispõe a Lei de Execução Penal, que é a nossa LEP, em relação ao egresso, julgue o item correto. O que é o egresso? Volta aqui para mim. Max, o que é o egresso? O egresso, pessoal, é aquela pessoa que acabou de sair de um estabelecimento prisional. É o liberado definitivo a contar da saída do estabelecimento pelo prazo de 1 ano e também o liberado condicional durante o período de prova. Vou até apagar aqui, ó, para ficar melhor de eu explanar para vocês. Ó. Volta aqui. Órgãos da execução penal. Bate o print, copia
que agora eu vou mencionar para você. Ó. Copia, vou apagar, copia todos esses bizus, viu? Porque isso daqui está de forma esquematizada, você não vai encontrar em lugar nenhum. Apenas aqui de madrugada, no madrugadão do professor Eric Lima, e vai estar todas as questões da sua prova. E agora você vai entender o que de fato é um egresso. Se você não sabia, você vai aprender. Se você já sabe, você vai revisar e vai matar todas as questões. Beleza, Max. O que é um egresso? Egresso, ó. Egresso. Egresso. O egresso eu vou ter dois conceitos. Primeiro conceito. Pessoal, perdão, não tá vendo aí os comentários, é porque com esse óculos escuro aqui eu não tô conseguindo enxergar nem a câmera direito. Mas, a finalizar aqui a aula, eu dou uma olhada nos comentários, beleza? Se tiver alguma dúvida, né, eu respondo no final da aula. Mas não estou podendo ler os comentários. Esse óculos aqui tá só pela misericórdia. O egresso, ó, vai ser o liberado. Liberado. Definitivo. A contar do prazo aqui de 1 ano. Da saída do estabelecimento. Como assim, Max? O liberado definitivo, ó. Tá aqui a unidade prisional. Quadrada, tá aqui as guaritas. E tá aqui o portão e tá aqui você de QAP total, ó. Fazendo a segurança. Beleza. Aí tem aqui o preso, de vermelho. Ele saiu. Acabou de ser posto em liberdade. Pelo esse período aqui, ó, de 1 ano. Pelo esse período aqui, ó, de 1 ano, ele será considerado um egresso. Max, em que consiste ele ser considerado um egresso? Isso daí serve para quê? Pessoal, a assistência será estendida à pessoa que é um egresso. Assistência material, assistência à saúde, social, religiosa, jurídica, vários tipos de assistências serão estendidas a essa pessoa que é considerada um egresso. Então, por mais que ele não esteja dentro de um estabelecimento prisional, ainda assim, várias assistências serão estendidas a ele. Então, esse é o primeiro conceito. É o liberado definitivo, a contar aí do prazo de 1 ano da saída do estabelecimento. Pelo período de 1 ano, ele será considerado egresso. Max, quem é o outro que é considerado egresso? Esse daqui, ó, que também é bem comum, é o liberado condicional, durante o período de prova. Como assim, Max? O liberado condicional durante o período de prova? Eu vou ter que explicar agora para você um conceito de livramento condicional, para você entender esse conceito de egresso. Vamos lá para aquela velha historinha que eu sei que você consegue entender e consegue aí compreender. Olha só, o cara foi preso no ano 2000. O cara foi preso nesse ano aqui, ó, 2000. O cara foi lá, cometeu um crime. É para ele sair, ser posto em liberdade no ano de 2010. Então vamos lá, a gente tem aqui uma linha temporal que precisa ser cumprida. O cara foi preso aqui, ó, e precisa sair bem aqui. Isso daqui, ó, é em regra, tá? Ele foi cumprindo, ó, sua pena, ó, foi cumprindo, e chegou bem aqui no ano de 2007. 2007. Max, o que foi que aconteceu no ano de 2007? Vou falar agora. Olha só, no ano de 2007, ele foi agraciado, porque é agraciado, porque é uma coisa boa, agraciado com um instituto denominado livramento condicional. Max, o que é esse livramento condicional? O nome já diz tudo. É um livramento sobre várias condições que ficam impostas. Não era para ele sair em 2010? Ele não vai mais sair em 2010. Ele vai sair em 2007, desde que ele fique sujeito a várias condições impostas pela legislação. Lembrando que não é qualquer pessoa que vai ter direito a esse livramento condicional. A pessoa tem que merecer, tem que ter um bom comportamento. Então, basicamente, o livramento condicional, se você pensar junto comigo, ele é uma antecipação do fim do cumprimento da pena. Se era para o cara sair em 2010 e ele está saindo em 2007, eu estou antecipando o fim do cumprimento da pena. Então, isso é o livramento condicional. Max, e esse período aqui? Que era para ele estar preso, mas ele não está. Esse período aqui, ó, ele vai ficar sujeito a várias imposições legais. O cara vai ter que ter aqui uma residência física, vai ter que estar comunicando a sua ocupação ao juiz, ele não pode estar em bar, ele não pode estar brigando, não pode estar em casa noturna, não pode estar fazendo confusão na rua. E ele tem que ter aqui um comportamento adequado. Não é qualquer preso
que vai ter o livramento condicional. Marcos, beleza. E durante esse período de 2007 a 2010, qual é o nome que eu vou dar a essa pessoa que está em livramento condicional? Muito simples. Ele vai ficar chamado em um período de prova, e durante esse período de prova, ele será considerado um egresso. Agora faz sentido para você? O que é o egresso? É o liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano, e o liberado condicional pelo período de prova. Ou seja, o cara era para sair no ano de 2010, saiu no de 2007. De 2007 a 2010, ele fica no período de prova, ó. Fica no período de prova, e durante esse período de prova, ele é considerado um egresso do estabelecimento prisional. Beleza, Max? Ele é considerado um egresso, tanto o liberado definitivo, como também aquele lá do período de prova. Para que serve ele ser um egresso? Para estender assistências a ele. Que assistências? Essas aqui, ó. Bota aqui para mim. São várias assistências previstas na Lei de Execução Penal. Então, Max, quer dizer que essas assistências, ó, assistência, quer dizer que essas assistências também estendem-se à pessoa que é considerada egresso? Sim. E quais são essas assistências? Se você já estudar um tempo comigo, já sabe o bizu do Messi Júnior. Se você não sabe, vai aprender agora. Max, é para me lembrar do Messi? Não, você não lembra do filho, você não lembra do Messi. Você lembra do filho do Messi. Imaginei que o Messi teve um filho, aí você lembra do Messi Júnior. Max, então quer dizer que Messi Júnior são as assistências estendidas ao egresso? Sim, assistências, ó, M de material, E de assistência à educação, S de assistência social, o outro S de assistência à saúde, J de assistência jurídica, R de assistência religiosa. Então, pessoal, essas assistências são estendidas às pessoas privadas de liberdade. Aí eu coloco o Ezinho bem aqui, para você lembrar que essas assistências também são estendidas ao egresso. Beleza, Max? O que é uma assistência material, pessoal? Assistência material é o fornecimento de vestuário, alimentação e também instalações higiênicas. Educação, ensino de primeiro grau de forma obrigatória e o de segundo grau será implementado. É um objetivo da nossa lei de execução penal. Assistência social, aqui é para o preso conseguir documentos. Imagina que ele foi preso, não tinha um RG, um CPF. Pode ser aqui conseguido os seus documentos através de uma assistência social. Assistência à saúde, aí você lembra do FOME, ó. FOME. Max, o que é o FOME? Assistência farmacêutica, odontológica e M de médica. Essas assistências a pessoa vai ter, tanto a privada de liberdade, como também a que é considerada egresso. Assistência jurídica e também assistência religiosa. Beleza? Então finalizamos aqui o que é um egresso. Tudo isso você só precisava saber para poder matar a questão de número 5. Bora lá? Bora lá. A. Deve contar com assistência para não voltar a delinquir, desde que cumprida toda a pena e não tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado? Errado. Não existe essa previsão na nossa LEP. B. Somente é reconhecido como tal após o pagamento da pena de multa? Errado. C. É o liberado definitivo por 1 ano a contar da saída do estabelecimento prisional, bem como o liberado condicional durante o período de prova. Gabarito letra C. Esse daqui que é o egresso. Lembrando que todas aquelas assistências do Messi Júnior estende-se a ele. E a D, tem o dever de colaborar com a administração? Errado. E a E, tem direito à assistência social prevista em lei, desde que reparado o dano? Errado. Volta aqui. Como eu falei, ó, todas essas assistências são estendidas ao egresso, independentemente aí de qualquer imposição. Já são garantidas a ele. Volta aqui agora para a nossa questão de número 6, já que A5, gabarito letra C. Pegou o bizu do Messi Júnior, agora é só alegria. Bora lá. Bora aqui para a questão de número 6. Segundo a Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84, serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes, exceto, olha só, bota aqui para mim, bota aqui. Quando eu falo aqui, ó, do liberado condicional, você deve entender que ele deve preencher
dois tipos de requisitos para ele poder ser agraciado, até porque isso aqui é uma coisa boa, pessoal. Isso daqui não é para todo mundo, isso daqui é uma coisa boa para a pessoa privada de liberdade. Ele tem que ter, ó, dois requisitos. Você sabe quais são esses dois requisitos? Se você já assiste as minhas aulas, você vai saber. Que ele tem que ter o requisito objetivo, e tem que ter o requisito subjetivo. Mas o que é esse requisito objetivo? Basicamente é o tempo de cumprimento de pena. Como assim, Max? Olha só, depende do tipo de crime que estamos falando. Imagina que o cara é primário. Se ele é primário, ele tem que cumprir mais de 1/3 da pena para poder ser agraciado aqui com esse instituto. Se ele é reincidente, tem que cumprir mais da metade. Agora, se ele cometeu o crime de tráfico de pessoas, um crime hediondo, ou até mesmo um crime equiparado a hediondo, tem que cumprir mais de 2/3 para poder ser agraciado com esse instituto. Então, quando eu falo de tempo de cumprimento de pena, estou falando do requisito objetivo. Ou seja, imagina aqui que o cara foi reincidente. Se ele foi reincidente, ele tem que cumprir quanto? Mais da metade para poder ser agraciado. Só que não basta ele cumprir mais da metade, no caso aqui do reincidente, né, para poder ser agraciado. Porque além de completar o tempo, ele também tem que ter um bom comportamento. Então, falou de requisito subjetivo, você lembra de bom comportamento, que é um comportamento adequado. Bom comportamento, que é um comportamento adequado. Max, e o requisito objetivo? É o tempo de cumprimento de pena. Então, o cara precisa de duas coisas. Precisa passar um tempo cumprindo a pena e depois, se ele tiver um bom comportamento, ele vai ser agraciado com esse instituto. Lembrando também que quando ele for agraciado, serão impostas ou podem ser impostas várias obrigações legais. É isso que a nossa questão quis saber. Então, basicamente, requisitos objetivo, que é o tempo de cumprimento, e o subjetivo, e podem ser impostas várias obrigações. Olha só o que é a nossa questão com o gabarito. Vem cá. Quando ele fala aqui, ó, que serão é porque é uma obrigação. Se é uma obrigação, ela é diferente dos que poderão. Como assim, Max? Você vai entender agora. São sempre impostas. Aqui serão sempre impostas ao liberado condicional. É totalmente diferente das que podem ser impostas. Então você já sabe que tem que cumprir dois requisitos, o subjetivo e o objetivo. E agora vai ter aqui alguns requisitos que podem ser impostos, como outros que deverão. Olha só, os que são sempre impostos é obter ocupação lícita, obter ocupação lícita. B, o outro que sempre será imposto, é comunicar ao juiz a ocupação, comunicar ao juiz a ocupação. Max, qual é o outro que sempre será imposto? Não mudar da comarca sem autorização. Não mudar da comarca. Vai anotando junto comigo. Beleza, Max. Esses aqui sempre serão impostos. Qual é os que podem ser impostos? Primeiro, ó, recolher-se em habitação. Recolher em hora fixada. Não frequentar determinados lugares, ou seja, um casa de bar noturna. Não mudar de residência sem comunicar ao juiz. Não mudar residência sem comunicar ao juiz. Beleza, então ele quer saber qual. Serão sempre impostas ao liberado condicional as seguintes obrigações. Qual é, Max? As que sempre serão impostas. A. Comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. Serão sempre impostas? Com certeza. Como eu vi aqui com vocês, ó, é comunicar ao juiz a ocupação. Serão sempre impostas. Ó, tá aqui. A outra. B. Obter ocupação lícita. Será sempre comunicado ao juiz? Com certeza. Ó, tá aqui, ó, obter ocupação lícita. Max, recolher-se à habitação em hora fixada? Errado. Gabarito
letra C. Max, por que o gabarito é a letra C? Porque esse de recolher se a habitação em hora fixada pode ser imposta, não é uma obrigatoriedade. As que são uma obrigatoriedade, ó, é comunicar ao juiz a ocupação, obter a ocupação lícita e não mudar a comarca. Pega esse esquema aí para você não confundir na hora da prova, beleza? E agora a gente vai para a nossa questão de número 7, já que é a sexta questão, gabarito, letra C. Bora lá. Assinale a alternativa correta. A. A prática de falta grave interrompe o prazo para obter o livramento condicional. E aí, Max? Certo ou errado? Para você matar essa questão, ó, volta aqui, você precisa ter um pouco do entendimento de uma súmula, né? Que cai bastante e você precisa entender o seguinte. Olha só. Recapitulando. O cara foi preso no ano de 2000, ele é para sair no ano de 2010, mas ele vai sair no ano de 2007. Por quê? Porque ele foi agraciado com o livramento condicional. Beleza, Max? Para ele ser agraciado, ele teve o requisito objetivo, que foi o tempo de cumprimento de pena, e teve o requisito subjetivo, que foi o bom comportamento. Agora, essa foi a situação que tudo deu certo para ele. Mas imagina que não deu certo para ele. Imagina que ele estava cumprindo aqui a sua pena direitinho, bem direitinho. Aí quando chegou bem aqui, ó, perto de ele sair, bem aqui, faltando pouco para ele sair. Imagina que ele cometeu uma falta grave. Como assim, Max? Uma falta grave? As faltas graves estão previstas na lei de execução penal. O preso tacar uma facada no outro, matar o outro preso, cometer um crime doloso, tiver com droga dentro da cela, celular dentro da cela, tentar fugir, subverter a ordem ou até mesmo a disciplina, tiver com a faca dentro da cela. São várias situações que podem configurar a falta grave. Então, o cenário, o cara estava quase chegando na data de obter o livramento condicional e praticou uma falta grave. A pergunta é, a falta grave vai interromper o prazo para ele obter o livramento condicional? Não, pessoal, não interrompe o prazo. Como assim? Tá vendo esse requisito? Objetivo de tempo de cumprimento de pena, ele já cumpriu o seu requisito. Imagina que ele cometeu aí um crime e foi reincidente, ele tem que cumprir mais da metade para poder ser agraciado com o livramento. Ele já cumpriu, ó. O requisito objetivo tá ok, tá ok. A única coisa que vai impedir ele de ser agraciado com o livramento condicional é porque agora ele tem um mau comportamento. Ele vai ter que esperar 1 ano para poder readquirir o seu comportamento novamente. Então, quando ele chega bem aqui e pratica a falta grave, ele só não vai sair para o livramento condicional porque ele está em um mau comportamento. Mas depois de 1 ano, ele vai conseguir ter o seu comportamento adequado. Mas a falta grave, em hipótese alguma, vai interromper o prazo para ele obter o livramento condicional. Basicamente, pessoal, quando eu transcrevo aqui essa súmula e falo para vocês, eu estou falando, a grosso modo, que a falta grave não interrompe o requisito objetivo para o preso obter o livramento condicional. O requisito objetivo tá ok. A única coisa que está impedindo ele é o requisito subjetivo, que é o comportamento adequado, mas ele vai readquirir após 1 ano e vai estar tudo ok. Então, isso daqui é totalmente diferente da progressão de regime. Por que, Max, a progressão de regime é diferente? Porque quando o cara está no regime fechado e vai progredir para o regime semiaberto e ele pratica uma falta grave, a falta grave interrompe o prazo para ele obter a progressão de regime. Então não confunda. Uma coisa é eu falar que a falta grave não interrompe o prazo para o livramento, mas a falta grave interrompe para a progressão de regime. Max, você falou essas informações e eu fiquei meio confuso. Me dá um bizu para matar tudo e eu não precisar entender nada. Dou. Eu dei a explicação, você pega se quiser. Agora você quer um bizu para matar tudo e ficar com pouca informação na mente? Beleza, eu vou dar a informação para você também. Olha só. Apagar aqui. O bizu que você nunca mais vai errar a questão de livramento misturando com progressão, misturando com comutação de pena e misturando com indulto. Você vai só decorar essa frase e todo esse entendimento aqui que eu dei para você, você pega se quiser, até porque você vai conseguir matar a questão do mesmo jeito. Olha só. Falta grave, escreva aqui bem grandão. Falta grave, não interrompe, não, anota. Não interrompe o que, Max? Não interrompe o LIC. Max, a falta grave não interrompe o LIC. Que diabo é isso? É que a falta grave não vai interromper o prazo para você obter o livramento condicional
condicional. Ou o indulto. Marcos, o que é um indulto? É um perdão. E a comutação de pena. Marcos, o que é a comutação de pena? É um indulto, quer dizer, é um perdão parcial. Então anota. Falta grave não interrompe o prazo para você obter o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena. Então, Max, se a falta grave não interrompe o LIC, a falta grave vai interromper o quê? A progressão de regime. Falta grave interrompe a progressão de regime, mas a falta grave não interrompe o LIC. Livramento, indulto e comutação de pena. Basicamente, isso daqui é um bizu de toda essa explicação que eu dei sobre livramento condicional. Bora ver se a gente consegue matar a questão 7 só com esse bizu. Falta grave não interrompe o LIC. Bora lá. Falta grave não interrompe o quê? O LIC. A falta grave interrompe o prazo para obter o livramento condicional? Errado, porque você já sabe que a falta grave não interrompe o LIC. B, a prática da falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto? Gabarito, letra B. Ele não botou o livramento condicional, mas continua correto, até porque tem um livramento, um indulto e a comutação de pena. C, o benefício de saída temporária no âmbito da execução penal já é ato jurisdicional suscetível de delegação à autoridade administrativa. Errado. Errado. Por que está errado? Volta aqui. Por que está errado, Max? Porque a saída temporária, ela é ato jurisdicional, mas ela não é delegada para o diretor do estabelecimento prisional. Bem rápido aqui para a gente revisar sobre autorização de saída. Max, o que é uma autorização de saída? É as hipóteses em que uma pessoa vai poder sair de um estabelecimento prisional. Você já sabe que eu tenho duas. Eu tenho a permissão de saída e eu tenho a saída temporária. Max, a permissão de saída é feita por quem? Pelo diretor, e a saída temporária é feita pelo juiz. Basicamente, ele quis dizer que na saída temporária, ela pode ser delegada para o diretor. Errado. Saída temporária é apenas com o juiz. E é naquelas hipóteses do bizu. Como assim, Max? Naquelas hipóteses do bizu? Tem um bizu, ó. Permissão é o PDF e a saída temporária é o VEA. Por que VEA, Max? Porque na saída temporária, o juiz autoriza a pessoa privada de liberdade sair para V de visitar a família, E de fazer uma atividade relacionada à educação, e o A de atividade de retorno ao convívio social. Basicamente, o juiz autoriza a pessoa a sair, aquele saidão do Dia dos Pais, saidão do Dia das Mães, saidão de Natal, é a saída temporária, ato jurisdicional, não pode ser delegado para o diretor. Já o diretor é o PDF, P de permissão é para tratar de doença, ou até mesmo aqui falecimento. Como assim, Max? Teve a morte, né, do pai da pessoa privada de liberdade. O preço quer ir ao sepultamento. É possível? Sim, pela permissão de saída. Bota um colete na pessoa privada de liberdade, coloca ele dentro de uma viatura e você vai levar ele até o sepultamento do seu ente querido. Ou até mesmo o preso está acometido de uma doença grave. Leva ele até o hospital mais próximo. Permissão de saída e a do diretor e não do juiz. Não confunda as duas situações, beleza? Então ele fala, ó, que C, o benefício da saída temporária no âmbito da execução é ato jurisdicional suscetível de delegação? Errado, não pode delegar. E a D, ó, o reconhecimento de falta grave, decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso, no cumprimento da pena, imprescinde, ó, ele diz que imprescinde, ou seja, que é indispensável para o trânsito em julgado. Errado, pessoal. No caso aqui, ó, é dispensável. Como assim, Marcos? Não entendi nada. Olha só, bota aqui. O preso está dentro da cela, pegou uma faca e cometeu um crime doloso contra outro preso. Está com a faca no pescoço dele e matou o outro. É preciso ter todo o trânsito em julgado. Para eu imputar aquele preso uma falta grave? Errado. Não precisa. É dispensável o trânsito em julgado daquele crime de homicídio, suposto crime de homicídio, para eu imputar aquele preso a falta grave. Ele já vai ser responsabilizado pela falta grave, mesmo antes aí do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É a súmula que diz que é dispensável, e aqui na questão diz que é indispensável, por isso que está errada. Beleza? Essa foi a 7ª questão, gabarito letra B.
Bora aqui para a 8ª questão. Questão agora, ó, de portaria 900. Assinale a incorreta. Incorreta. A. No caso de cancelamento de visitação de esposo, companheiro, parente ou amigo por parte da pessoa privada de liberdade, o mesmo terá que cumprir o prazo mínimo de 30 dias para requerer a reativação do mesmo cadastro. Correto. Por quê? Olha só, a gente vai ter aqui um cenário que vai ser o seguinte, eu vou ter aqui a pessoa presa, né? Eu vou ter aqui o preso, a pessoa que é privada de liberdade, ó, e aqui eu vou ter a sua visita. Volta aqui para mim. Olha só, em um estabelecimento prisional, segundo a LEP, a visita ela é direito da pessoa privada de liberdade. Só que a visita ela vai ser regulamentada. Hoje, a portaria que trata sobre a visita, que está atualizada de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, é a portaria 900. Então, você que está estudando para a Polícia Penal, não estude de forma errada. Aquela portaria que está no último edital está desatualizada. A atual, que fala sobre as visitas, é a portaria 900, regulamenta toda a visita, que é um direito da pessoa privada de liberdade. E imagina a seguinte situação, o preso chega para você e fala assim, policial penal, eu briguei com a minha esposa e eu quero cancelar o cadastro dela, não quero mais ver aquela mulher na minha vida. É possível eu cancelar a visita? Sim, é possível o preso cancelar a visita. Então o preso foi lá e cancelou a visita. Só que o preso quer fazer a reativação. É possível ele fazer a reativação? Sim. Só que para o preso fazer a reativação, ele tem que esperar no mínimo 30 dias. Então, basicamente, é isso que a alternativa A mencionou. Olha só, para o preso requerer a reativação, ele vai ter que esperar aqui no mínimo 30 dias. Então, após 30 dias, ele pode requerer a reativação. Basicamente, foi isso que a gente viu. Ó. No caso de cancelamento da visitação de esposo, companheiro, parente, por parte da pessoa privada de liberdade, o mesmo terá que cumprir um prazo mínimo de 30 dias para requerer a reativação. Bem, se a reativação do cadastro for realizada em até 90 dias, não será necessário a reativação de novo, a realização de novo cadastro. Como assim, Max? Por que isso aqui está correto? Olha só, volta aqui. Essa mulher que visitava a pessoa privada de liberdade, ela fez todo um cadastro para poder ingressar nas unidades prisionais. Levou documento, esperou, fez todo um trâmite para poder ingressar na unidade. Aí o cara foi lá e cancelou a carteirinha dela, o direito, né, de visitação. Ele foi lá e cancelou. Só que essa pessoa privada de liberdade, quando ele cancela, após 30 dias, ele pode requerer a reativação. Mas imagina que ele não quer a reativação. Ele simplesmente desistiu. Olha só, se pelo período de 90 dias ele não requerer a reativação, se ele não requerer a reativação, ela só vai poder ingressar no estabelecimento prisional se ela fizer um novo cadastro. Então é esse desenho aqui que eu preciso fazer com vocês. Olha só, eu tenho aqui de novo o preso, né? Eu tenho aqui de novo o preso. E eu vou ter aqui um período de 90 dias. Eu vou ter aqui a mulher. Vou ter aqui a mulher, ó. E vou ter aqui um período aqui de 90 dias. Lembrando, né, que ele vai poder requerer a reativação após 30 dias, mas se nesse período aqui de 90 dias ele não fizer a reativação e ela tiver com o cadastro cancelado, ela só vai poder aqui visitar ele novamente se ela fizer um novo cadastro. Basicamente foi isso, ó. Se a reativação do cadastro for realizada em até 90 dias, não será necessária a realização de novo cadastro. Max, e se passar dos 90 dias? Aí ela só vai visitar ele se fizer um novo cadastro, beleza? E a C, ó, o esposo, companheiro, parente ou amigo que tiverem um cadastro cancelado pelas pessoas privadas de liberdade não poderão requerer novo cadastro com o mesmo status pelo prazo mínimo de 90 dias. Também está correto. Como eu falei, ó, tem que esperar no mínimo esses 90 dias para o preso decidir se ele vai querer reativar ou não. Depois disso, a pessoa só entra mediante um novo cadastro. Então também está correta a C. E a D, quando o cancelamento do cadastro de visitante for requerido pelo mesmo, esse somente poderá solicitar novo cadastro para visitação após 360 dias daquele requerimento. Errado, pessoal. Como a gente viu aí, é o prazo de 90 dias e não de 360. Gabarito aí, letra D. Bora ver agora
questão de número 9, que fala aqui da Lei 14.582/09. Questão de número 9, olha só. Os integrantes da carreira renominada por essa lei são submetidos ao regime de plantão, marca a alternativa correta. Gabarito aqui, ó, de cara, já é a letra A, que é 24 horas de trabalho por 72 horas de folga. Volta aqui. Essa questão aqui é bem simples, mas eu trouxe ela para a gente debater essa lei 14.582/09, que estava previsto no último edital. Marcos, o que é que traz essa lei? Ela vai trazer a nomenclatura, a estrutura remuneratória, ela traz também a questão da HE, da atividade também especial de reforço operacional, e traz também aqui a questão do adicional noturno. Então, o gabarito de cara eu já dei, que a escala padrão para ingressar no cargo de policial penal, a escala que você vai estar submetido é de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga. Mas onde é que está previsto isso, Max? Nessa lei que caiu no último concurso, que é a Lei 14.582/09. Max, o que é que essa lei vai trazer? Primeiro, ela redenomina a carreira. Ó, redenomina a carreira. Como assim, Max? Redenominar a carreira? Primeiro de tudo, a carreira, antigamente, era chamada de guarda penitenciária. Esse daqui é o histórico da Polícia Penal. Guarda penitenciária. Max, isso daqui foi mudado? Sim. Com o tempo, ó, mudou para, ó, guarda penitenciária passou a deixar de existir. A lei mudou para segurança penitenciária. Max, quem foi que fez essa mudança para segurança penitenciária? Foi a Lei 14.582/09. Isso daqui durou até um certo momento. Por quê? Porque foi desatualizado. Ó. Não é mais segurança penitenciária. Mudou para o quê, Max? Veio a Lei 17.388 de 2021, juntamente aí com a emenda constitucional 101 do Estado do Ceará, e mudou segurança penitenciária para, de acordo aí com a 17.388 de 2021, para polícia penal. Então, esse é o histórico. De acordo agora com a nova legislação, não é mais segurança penitenciária, se vê na sua questão, está errado, não é mais segurança penitenciária, é polícia penal. E quem estabeleceu isso foi a Lei 17.388 de 2021, juntamente aí com a emenda constitucional. Então, a lei, ela redenomina a carreira, só que ela não traz só isso. Ela também traz as atribuições. Max, o que são as atribuições? São as coisas que você vai fazer como policial penal do Estado do Ceará. E as atribuições você já está careca de saber que é o famoso vaca-gel. Vaca-gel. Você já está careca de saber que as atribuições do cargo de policial penal do Estado do Ceará é a vigilância, o A de atendimento, o C de custódia, A de assistência. Max, quais são essas assistências que eu, como policial penal, tenho atribuição de prestar ao preso? Aquelas lá do Mestre Júnior. Material, social, saúde, educação, jurídica, religiosa. Todas aquelas assistências, você tem a obrigação, como uma atribuição, de acordo com a Lei 14.582/09, de prestar à pessoa privada de liberdade. Então, veja como os assuntos entre específicas e LEP estão conexos. G, de guarda, você tem que fazer a guarda dos estabelecimentos prisionais. E, de escolta, é a atribuição sua fazer escolta. E O, de orientação. Então, o Mestre Júnior não. O Vacagel são as atribuições do cargo de policial penal, que outrora era guarda penitenciária, passou a ser segurança penitenciária e hoje é polícia penal. E, sem esquecer, né, que foi o foco da questão, ele trouxe a escala. E a escala de serviço é de 24 horas de trabalho por 72 horas de folga, perfazendo aí uma carga horária de 48 horas semanais. E também a nossa lei trouxe a estrutura remuneratória.
remuneratória. Max, o que é a estrutura remuneratória? É tudo que compõe a sua remuneração. Basicamente são três coisas. Você vai ter na sua remuneração, ó, o vencimento base, você vai ter aqui o adicional noturno e a HE. Max, então quer dizer que a minha estrutura remuneratória é só essas três coisas? Sim. Vencimento base. Imagina aí que o vencimento base é R$3.000. Imagina que eu boto aqui, ó, 3. Só para fins didáticos. Não sei qual é o valor todo. Imagina que é R$3.000. Você vai ter uma HE, que é a gratificação de atividade especial de risco. A HE, ela é 100% do valor do vencimento base. Em outro momento da história, quando eu fiz o concurso, a HE era 60% do vencimento base. Mas hoje, graças a Deus, graças à luta da categoria, chegou a 100% do vencimento base. Então, Max, se o vencimento base é 3.000, HE seria quanto? 3.000 também. Aí juntando, né, já teria quase R$6.000 praticamente. Porque a HE, ela acompanha o vencimento base. Então, se aumentar o vencimento base, também aumenta a HE. E o adicional noturno também tem um valor que não importa para fins aqui didáticos, mas é só para você ter esse cálculo de que o vencimento base ele é 100% da HE. Aí você também vai ter o adicional noturno. Isso daqui é a sua estrutura remuneratória. Agora, tem outras coisas que você recebe de dinheiro que não estão na estrutura remuneratória, pelo menos para fins da Lei 14.582/09. Max, quais são essas outras coisas, né, que estão na estrutura remuneratória? A gente tem aqui, ó, o auxílio à alimentação, porque ele não foi estabelecido pela 14.582/09, ele foi estabelecido pela Lei 17.388 de 2021. Por isso que ele não está aqui. E a gente também tem aqui a questão do aero. Por que o aero não faz parte, Max, da estrutura remuneratória? E eu posso receber por isso? Porque o aero é um reforço operacional. São as extras. Se você fizer 84 horas por mês de serviço extra, hoje, com o valor atualizado, você pode estar recebendo em torno de R$ 2.800. Foi até aquele post que eu fiz no Instagram. Olha só. Hoje, se você juntar vencimento base com adicional noturno, com HE, com auxílio alimentação e com atividade especial de reforço operacional, juntando tudo isso, dá quase R$10.000. Dá 9.830, se eu não me engano. Lembrando que só dá esse valor se você fizer as 84 horas extra. Agora, se você não fizer, fica em torno aí de R$7.000. Lembrando que são valores brutos. Então, a sua estrutura remuneratória, se você fizer tudo, vai ficar aqui em torno, né, ó, de 9.830. Lembrando que é um valor bruto e é só se você fizer as 84 horas, que é difícil, porque você vai ter que trabalhar bastante. Beleza? Então é isso daqui que eu tenho para falar sobre a Lei 14.582/09. Bora aqui para as questões. Gabarito, ó, portanto, letra A, 24 horas de trabalho por 72 horas de folga. Questão de número 10. O abono especial por reforço operacional é de natureza voluntária e a operação do reforço deverá ser planejada pela secretaria, utilizando-se qual a porcentagem? Volta aqui. Olha só, pessoal. Eu falei que tem o aero, que é 84 horas que você pode fazer por mês. Só que existe um limite de policiais penais no estado do Ceará que podem fazer ela. Olha só, se hoje tiver 5.000 policiais penais do estado do Ceará, apenas 50% do efetivo máximo ativo poderão fazer os serviços extras. Então, não é todos os policiais penais que poderão fazer. Não. Existe um limite máximo de policiais penais que poderão estar fazendo um serviço extra. Então, se tem 4.000 policiais, o máximo de 2.000 que poderão fazer o serviço extra. Então, lembre-se, não é 75%, 80%, 90%, não. É 50% máximo de policiais penais ativos. Em outro momento da história, teve o valor de 75%, mas é porque o efetivo estava muito baixo, mas assim que teve um novo concurso, reduziu novamente para 50%. Então, o que é que você precisa levar para a sua prova? Que esse aero, que são as extras, só pode fazer 50% do efetivo máximo ativo da Polícia Penal. Então, volta aqui. Qual é o gabarito? Só poderia ser a nossa letra B. No máximo, 50% do efetivo de agentes penitenciários ativos. Marcos, por que aqui é agente penitenciário? Porque aqui, ó, a nomenclatura que não acompanhou a atualização da Lei 17.388 de 2021, mas está desatualizado essa nomenclatura. Bora para a questão de número 11.
Sobre o regime jurídico do funcionário civil. Volta aqui. Olha só. Quando você tomar posse no seu cargo público, você vai estabelecer um vínculo com o Estado do Ceará. Max, qual é a lei que vai, no caso aqui, me vincular ao Estado do Ceará? A lei que vai abraçar você é a 9.826/74. É o Estatuto dos Funcionários Públicos e Civis do Estado do Ceará. Basicamente, volta aqui, você vai passar no concurso e você vai ter uma relação com o Estado. Como assim, Max? Qual é a relação que eu vou ter com o Estado? Você vai passar no concurso, você vai tomar posse, você vai ter direitos, você vai ter deveres, você vai ter responsabilidades. Tudo isso vai ser regulamentado pela Lei 17.388 de 2021. Então, você e o Estado terão uma relação. Max, é uma relação amorosa? Não, mas para fins didáticos, entenda que você e o Estado vai ter uma relação e esse vínculo que você vai ter vai ser de acordo com a Lei 9.826/74. Então, tudo que você tiver relacionado ao seu cargo, deveres, responsabilidades, licenças, a questão aqui do seu vínculo mesmo é no Estado do Ceará, 9.826/74. Então, vamos ver. Qual é o gabarito da 11? O regime jurídico do funcionário civil. A. É somente o conjunto de normas e princípios? Errado. B. É o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto e legislação complementar. Reguladores das relações entre o Estado e o ocupante de cargo público. Gabarito letra B. Por que é a letra B, Max? Porque tudo que tiver relacionado ao servidor público, licença, deveres, direitos, responsabilidades, apuração administrativa, tudo isso está regulamentado na Lei 9.826/74, que é um conjunto de normas e princípios estabelecidos aí que vão fazer a relação entre você e o Estado, beleza? Gabarito letra B. Por que não é assim, ó? É apenas o conjunto de normas e princípios? Errado. E a D é o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto e legislação complementar, reguladores da relação entre o Estado e o ocupante de cargo privado? Errado. É o ocupante de cargo público. D. A posse ocorrerá no prazo de... E aí, Max? A posse ocorrerá em que prazo? Deixa eu fazer aqui bem rapidão a cronologia, né? Para você entender esses prazos e não cair em prova. Nesse aulão aqui eu trouxe muita questão de prazo, não só para você decorar, mas também para você entender o contexto. Olha só, o contexto agora dessa historinha que eu vou contar para você. Você está assistindo o Madrugadão no canal aqui do professor Eric Lima e você vai ser aprovado. Então tá aqui você, ó, aqui, ó, com a cabeçona cheia de conhecimento, estudando, e você vai ser aprovado. Então você vai fazer o concurso. Você vai fazer o concurso, né, para a Polícia Penal. Aí você vai lá e passa. Você foi aprovado. Quando você for aprovado, você vai fazer o TAF, vai fazer os exames médicos, vai fazer o psicológico, vai fazer todas aquelas outras fases, né? Depois disso, você vai ser nomeado. No caso, você vai ser nomeado para um cargo efetivo. Mas por que eu vou ser nomeado para um cargo efetivo? Porque você só entra no cargo efetivo se você fizer concurso. Mas também existe nomeação para cargo vitalício, nos casos expressos na Constituição, e também a nomeação para cargo em comissão, que é livre nomeação e exoneração. Exemplo, o cargo de secretário de administração penitenciária, pelo Mauro Albuquerque, um cargo em comissão. Ele não fez um concurso para ser nomeado no cargo de secretário, não. É um cargo em comissão. Então você fez o concurso, vai ser nomeado em um cargo efetivo. Beleza. Depois disso, de ser nomeado, aqui basicamente você está preenchendo, né, os requisitos para poder ingressar no cargo. Após isso, você não pode ficar dormindo. Você tem um prazo para poder tomar posse. Max, da nomeação para a posse, que é o caso da questão, eu tenho quanto tempo? Você vai ter aqui, ó, 30 dias. 30 dias, que pode ser prorrogável por até 60 dias. Então você vai ter 30 dias para sair da nomeação e tomar a posse. Beleza, Max? E da posse, eu vou para onde? Da posse, você vai entrar em exercício. Olha só, a posse ela completa a investidura no seu cargo público. A partir da posse, você foi empossado,
completou a investidura, você já é considerado um servidor público. Aqui você já tem direitos, já tem deveres, já tem várias responsabilidades. Então você foi nomeado, em 30 dias tomou posse, e quando você tomar posse, você vai ter aqui 30 dias para entrar em exercício. Marcos, o que é esse exercício? Basicamente você vai ser lotado. No caso da Polícia Penal do Estado do Ceará, você toma posse e vai para uma unidade prisional. Beleza, Marcos, eu comecei a entrar em exercício. Depois que eu entrar em exercício, o que é que acontece comigo? Eu já adquiro a estabilidade? Errado. Depois que você entrar em exercício, você vai ser observado. Marcos, por que eu vou ser observado? Vai ter início aqui, ó, a questão do estágio probatório. Então, você iniciou o seu exercício durante esse período aqui, ó, de 3 anos, vai ter a questão aqui do estágio probatório. Se você for aprovado no estágio probatório por uma avaliação especial de desempenho desses 3 anos, você vai adquirir a estabilidade, que é uma maior segurança do seu cargo público. Você não vai ser posto para fora por qualquer coisa, a não ser que seja, por exemplo, aí, né, um PAD que lhe traga a demissão. Beleza, Marcos, eu entrei em exercício, eu vou ficar trabalhando por 3 anos e vão me avaliar se eu tenho aqui a capacidade de cumprir deveres, se eu tenho um equilíbrio, se eu me adapto ao cargo. Só que eu tenho 2 situações. Eu tenho a avaliação, ó, desses 3 anos, eu vou ter aqui uma avaliação especial de desempenho. Essa avaliação especial de desempenho, em regra, ela é feita ao final dos 3 anos. Só que ela também pode ser feita antes de acabar os 3 anos. Max, qual é a situação que é feita antes de acabar os 3 anos? Na situação em que o cara faz loucura. O cara acabou de entrar em exercício, pega a arma e começa a dar um monte de tiro para cima, sair fazendo um monte de loucura no meio do mundo, é preso. Aí o que é que acontece? A avaliação especial de desempenho já avalia ele mesmo antes de acabar os 3 anos. Mas de forma normal, é após os 3 anos e sendo aprovado adquire a estabilidade. Beleza? Então, ó, a posse, a questão aqui de número 12, né? Ele só queria saber a posse. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Ó, gabarito letra A. A posse, 30 dias. Ocorrerá no prazo de... Ó, nomeação para a posse, 30 dias. E da posse para o exercício também, 30 dias. Lembrando que da nomeação para a posse pode ser prorrogável por até 60. E da posse para o exercício é improrrogável. 30 dias. Bora ver aqui agora a questão de número 13. Nossa última questão. De acordo com a portaria 900, assinale a correta. A. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar os procedimentos de segurança. Errado. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar procedimentos de escolta. Errado. A portaria 900 tem o objetivo de regulamentar e disciplinar o processo administrativo. Errado. A portaria 900 tem o poder de regulamentar e disciplinar os procedimentos de visita às pessoas privadas de liberdade. Gabarito letra D. Volta aqui para mim. O que foi que eu falei? Visita é um direito da pessoa privada de liberdade. Quem é que vai regulamentar a visita? É a portaria 900 aí que vai regulamentar o direito à visita. Beleza, Max? E o preso, ele pode perder esse direito à visita? Pode sim. Um último bizu aqui para poder finalizar nossa aula. Esse daqui é muito importante e eu quero que você anote. Aí com esse daqui a gente finaliza a nossa aula e eu dei já tudo que você precisava para matar as questões de hoje. Olha só, você já sabe que a visita é um direito da pessoa privada da liberdade e ela pode ser restringida. Então, Max, tem a sanção. O cara cometeu uma falta e vai ter a sanção. As sanções elas são divididas entre leve e média. Leve e média. E também tem as sanções aqui das faltas graves. Isso daqui tudo é o preso. Ó. O preso é informado que ele pode praticar sanção de natureza leve, média e grave. Max, qual é o bizu das sanções? É o ARIS RDD. Ó. ARIS RDD. Max, que diabo é ARIS RDD? É porque se o cara praticou uma infração e vai ser punido com uma sanção de natureza leve ou média, ele pode ter uma advertência ou uma repreensão.
compreensão. E se ele praticou uma infração de natureza grave, ele pode receber uma punição, que é o isolamento na própria cela. S de quê, Max? De suspensão, ó, vou botar aqui, suspensão de direitos. Max, então quer dizer que o cara praticou uma infração, vai receber uma punição de natureza grave de suspensão de direitos. Quais são os direitos que podem ser suspensos ou restringidos? É aqui que entra o direito à visita. Os direitos que podem ser suspensos ou restringidos é o COVIT. CO, de correspondência por escrito. V, de visita. E T, de proporcionalidade na distribuição do tempo. O nosso foco é o V de visita. Do COVIT, o que interessa para nós é o V de visita. Então, o cara que praticou uma natureza grave, imagina que ele fugiu ou tentou fugir, vai receber uma sanção de natureza grave, de suspensão ou restrição de direitos, que pode perder o seu direito à visita, que é regulamentado pela portaria 900. E ele também pode estar sujeito a um RDD, se for aqui uma infração de natureza grave. Lembrando que o RDD é pelo juiz, e essas demais aqui, ó, advertência, repreensão, isolamento e suspensão ou restrição de direitos, é pelo diretor. Beleza? Finalizando aqui a nossa questão de número 13. Bota aqui para mim. Finalizando agora a nossa aula, né? Foram 13 questões, muito conteúdo, que você, mesmo nunca tendo visto o LEP na sua vida, você conseguiria matar as questões. Quero agradecer a participação de todos, ficaram até o final, 150, a tropa do Gugu, pesada.